Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é aqui. Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo Gamecast. Eu sou André Moraes, analista da Rico Investimentos, e hoje falaremos sobre modalidade operacional para investimentos em renda variável. Quando você começa na renda variável, você pode decidir investir seu dinheiro através de um fundo de investimento, através de um clube de investimento, ou seja, não ter que tomar as suas decisões. Quando você resolve tomar decisão do que comprar ou vender, você acaba tendo que usar um tipo de análise para tomada de decisão. Tá? Isso pode ser, ou essa análise pode ser uma análise mais voltada para o longo prazo, como análise fundamentalista, ou mais voltada para o curto prazo, como análise técnica. E mesmo assim, dentro do curto prazo, você tem algumas modalidades, desde uma modalidade que serve para qualquer um, quer dizer, você vai poder estudar, vai poder trabalhar, vai poder estudar, se for o caso, e ainda tomar suas decisões no mercado, ou para alguns vai ser uma profissão que é exatamente de quem faz operações day trade. Então, para falar sobre todas essas modalidades, eu recebo aqui meus colegas analistas e o chefinho, né? O chefinho. O chefe de todos nós, Roberto Indec. Então, começando contigo, Roberto Indec, que é head da área de análise do Grupo XP. É isso aí, André. Boa tarde. Boa tarde não. Boa noite, bom dia. Depende do horário que você estiver escutando, né? André, nosso segundo Gamecast aqui, aliás... O primeiro ficou demais, né, cara? Vamos ver se os próximos a gente espera que sim. A gente espera que esses dois que estão aqui na nossa frente, eles possam corresponder à altura, né, às expectativas. É isso que a gente espera deles, né? É o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Vai depender das perguntas de vocês, mas tudo bem. Quem que tá aí? Quem que tá aí, Indec? Nós temos aí o Guga Almeida, direto de Pelotas, né? Ui. E temos aqui também a Aliakim Pereira de Sá. Que cidade é mesmo, Kim? Cândido de Abreu. Cândido de Abreu, Paraná. 17 mil habitantes. Exatamente. Tinha 17, né? Quando eu vim pra cá ficou 16.999. E não Maravilha. subiu o número desde então, né? Exatamente. Primeiro, então, para começar, a frase típica aí do nosso Gamecast, que é a do Alexander Elder. Na verdade, perguntaram para ele se ele achava que a bolsa ia subir num dia que ele estava aqui. Ele falou, para mim pouco importa se a bolsa vai subir ou se vai cair, o que eu quero é que ela se mexa. Com isso eu já consigo tomar minhas decisões, tá? Então, isso vale principalmente pro curto prazo, certo, gente? É, exatamente. Legal, mas antes de falar do curto prazo, deixa eu começar falando com o Indec, que é especialista em médio e longo prazo, de como é que funciona essa análise de fundamento, como é que você faz para chegar à conclusão, primeiro, de que setor, de que bolsa, de que setor, de qual empresa, quais números, o que olha para tomar a decisão de comprar um ativo para médio e longo prazo. Olha, André, é interessante, né? A análise fundamentalista, o que ela difere de análise técnica? Praticamente em tudo, né? Eu acho que muito mais se a gente começar, ou se a gente partir do ponto de vista aí, que a análise fundamentalista ela é muito mais estática, né? Onde a gente tem os balanços sendo divulgados de forma trimestral e tem, eventualmente, uma outra notícia ou ruído de alguma empresa, né? Esse eu acho que são pontos importantes para dar partida. A análise técnica não, né? Ela é muito mais dinâmica, que a gente pode falar aqui, o Kim vai falar muito melhor do que eu, sobre operações de scalper, por exemplo, que são operações de segundos, muitas vezes, e a análise fundamentalista é aquele pessoal que pode comprar para médio ou longo prazo, e eu também sugiro para curto prazo, viu, André? E aí eu chamo curto prazo baseado em análise fundamentalista. Eu acho que dá para fazer um swing trade, sim, com alguns papéis que tem bons fundamentos. Aliás, essa é uma escola que eu aprendi a trabalhar nos últimos anos, praticamente, né? E eu utilizei bastante disso, né? Tanto é que eu tenho um curso que chama Análise Fundamentalista Objetiva, e ela faz muito mais isso, né? Ela vê, claro que você tem que entender sobre os princípios de cada empresa, tem que entender balanço, contabilidade, notícias, conjuntura de mercado como um todo, mas dá sim para você aliar análise técnica, ou seja, você ganha muito mais segurança entendendo dos fundamentos de cada empresa para poder utilizar a análise técnica e uma complementar a outra. Eu sempre gostei disso, né? Ultimamente eu tenho visto nas redes sociais aí discussões muito acaloradas sobre quem é o dono da verdade, que uma análise é melhor do que a outra, especialmente do ponto de vista da análise fundamentalista. Acho que da análise técnica isso sempre teve, mas nos fundamentos hoje não, né? Com as redes sociais cada vez crescendo mais pessoas, analistas, especialistas, influenciadores, eles defendem que a tese deles, do ponto de vista dos fundamentos, é a tese correta, e eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem espaço para todo mundo discutir isso, então eu acho que pelo menos essa é a minha forma de pensar em relação à análise fundamentalista. Então... Mas eu acho que isso já foi pior. Eu acho que há 10 anos atrás, quando eu usava análise técnica para tomar decisão, a gente era muito mais discriminado. Hoje em dia eu acho que tem uma aceitação melhor do que tinha lá atrás. Porque justamente porque a análise técnica já tem esse período de maturação de 10 anos de discussão, rede social, se acredita, se não acredita. A análise fundamentalista não. Você não via gestores de empresas, você não via especialistas, analistas hoje falando no Twitter, no YouTube, no Instagram,
Instagram da forma como falavam já nos últimos 10 anos os grafistas, né? Então, essa discussão começou a ficar muito quente, mas ela tende a ser interessante, positiva para todos aí. Eu acho que todo mundo tende a ganhar com Claro, isso. só de ter uma discussão no mercado que fale sobre isso já é super positivo, né? Agora, o Roberto Indec, eu gosto de outro podcast, aliás, que foi lançado já há mais tempo, já tá fazendo sucesso, que é o Stock Pickers do Salomão, e eu fico impressionado com as teses dos gestores falando de cada empresa, como o cara conhece aquela empresa que ele tá falando. Esses dias eu vi o pessoal defendendo, por exemplo, Suzano. Ontem conversei com o Thiago Salomão, inclusive, ele falando também de Suzano, do porquê que tá interessante e tal. Pra mim ainda não tem time, mas você fica perplexo, assim, como as pessoas conhecem tanto sobre a empresa. Vai, assim, no detalhe do detalhe do detalhe, né? Como é que o analista fundamentalista chega nesses detalhes? Ele tem que ler ou ele tem que ser enxerido, ligar pro RI, correr atrás? Como é que você fica sabendo de tantos detalhes da empresa ou do setor daquela empresa, enfim? Eu acho que é tudo isso que você falou. O analista tem que ser enxerido, tem que ser cara de pau, tem que ser chato, tem que ser detalhista, ele tem que ir na empresa. Porque esses são aqueles fundamentalistas de fato, esses caras que conhecem a empresa como um todo, é o cara que tá no dia a dia da empresa, que ele estuda a empresa durante 1, 2, 3, 4, 5 anos ou até mais, né? E são teses de investimento para durar 5 anos também, 3 anos, no mínimo. Não são pessoas que compram para vender no mês seguinte, né? Não é um swing trade, como a gente vai falar um pouco aqui também, do ponto de vista dos grafistas. Então, o cara tem que ser uma conjuntura de tudo, né? Aliás, se você for ver algumas teses de investimento dos bancos, principalmente os institucionais, os bancos gringos, os caras têm uma área de análise lá onde uma tese de investimento do analista tem 120, 150, 200 páginas sobre uma empresa específica. E aí é aquele tal chamado top-down, né? Onde o cara começa lá de cima, onde ele analisa conjuntura internacional, depois ele entra no setor, depois ele fala de economia brasileira, quais são os impactos na empresa, barreiras de entrada, uma série de questões, e aí ele vai descendo para a empresa, até no balanço, conversando com o RI, conversando com o pessoal do time comercial, com o administrativo no dia a dia, enfim, esse é o analista bom, né? Aquele cara que realmente vai atrás de todas as informações para comprar aquela tese e acreditar nela nos próximos 3, 4, 5 anos no mínimo. Agora, como é que é? E aí, pensando lá atrás, hoje você vai olhar para a conjuntura, ou, enfim, agora algum problema internacional que pode criar alguma coisa mais séria, mas nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos e meio, você sempre olha e fala, bom, acho que o mercado vai subir, o que pode subir mais, né? Como é que era trabalhar naquela época que você olhava para a economia, tava tudo errado e você fala, cara, o mercado vai cair, eu tenho que escolher ações que vão cair menos? Era uma coisa mais ou menos assim? Era bem assim, né? E a gente tinha que escolher empresas essencialmente exportadoras, né? Ou seja, que tinham uma indexação, os seus respectivos resultados ao dólar, né? Acreditava-se que o dólar ia subir, porque tava tudo uma porcaria aqui. O governo Dilma não conseguia entregar nada, foi muito ruim para a economia nacional como um todo. Então, era, de certa forma, claro que não dá para você falar que é fácil, mas a tendência é que esse tipo de empresa poderia se beneficiar muito mais. Eu acho que até esse ponto, André, eu acho que entra muito mais em teses do qual o Guga defende, né? O Guga tá aqui na nossa frente e ele falando muito mais nesse sentido. Ele é um cara que olha análise gráfica, pode falar muito mais, mas ele, em tese, ele olha ciclos, né, Guga? Eu acho que você pode até falar um pouco mais nessa questão pro pessoal entender que essa questão cíclica não necessariamente é algo que possa ser fixado num gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 1 hora, enfim, dá pra você falar um pouco de ciclos de curtíssimo até médio prazo, né? Sim. Você, Guga, só para o pessoal de casa entender, diferente do Indec, que sempre focou no médio e longo prazo, tem um foco no curto e médio prazo, é isso? São operações que a gente chama de swing trade e de posição. Aliás, o que são essas operações? Só explicando pro pessoal. As operações mais que eu gosto mesmo, o que eu busco, né? Eu busco aquele momento de distorção de preço. Ou seja, eu percebo que por algum motivo, né, o preço ou vinha numa tendência de alta, baseado numa percepção de mudança de algum tipo de fundamento em algum momento do mercado, e aí ele chega num determinado patamar, né? Eu tenho uma coisa que eu acredito bastante, que é o seguinte: todo comprador é um potencial vendedor. E a gente vende por 2 motivos. Ou porque a gente já tá satisfeito no preço, a gente conseguiu aquela taxa que a gente queria naquele período, ou a gente tá sentindo que, pô, tô com tanta dor na minha operação e ela não tá dando certo, a tal nível que eu tô disposto já a entregar pro mercado, pegar o meu caixa de volta e ir pra uma outra operação. E eu tô sempre olhando dessa forma, essas distorções que duram 1 semana, 15 dias, 30 dias, né? Às vezes até um pouco mais, 1 mês. Agora mesmo nessa
nessa nossa jornada aqui de 2019, né? Operações que duraram aí 2, 3 meses, foi muito interessante se pegar essas distorções de algumas empresas. Então, estou sempre olhando isso. Olha, nada vai subir eternamente e nada vai cair eternamente. Nada vai ficar tão ruim na minha cabeça, né? Que não possa ficar subvalorizado a ponto de tu também ter uma oportunidade de um repique do preço, ter um ciclo de, né? Um período que seria um ciclo de alta do preço ou vice-versa. E aí a gente tá sempre, eu tô sempre procurando nas operações de swing trade essas oportunidades de distorções. Perfeito. Você acha isso olhando o quê? O gráfico? O gráfico, o preço no tempo. Única e exclusivamente isso. Outra pessoa que olha o gráfico, o desenvolvimento do preço com o passar do tempo é o Aliaque Pereira de Sá, mas só que num tempo muito menor, né? A gente tá falando agora há pouco de gráfico diário, o Aliaque tá falando no gráfico de 1 minuto. Como é que funciona? O que é esse gráfico de 1 minuto, Aliaque, do gráfico intraday? E André, eu só vou te pedir pra você não olhar com tanto carinho, assim, esse olhar pro Kim, apesar de vocês se conhecerem há tantos anos, mas é estranho, né? É estranho, falar a verdade, é meio estranho mesmo, é constrangedor esse olhar deles dois. Carinho de muitos anos, uma afetividade de muitos anos. Já que eles estão juntos, vocês estão juntos desde quando, Kim? 1900 e... Não, desde 2007, nós 2008. somos amigos. Desde quando, Kim? Desde 2007, 2008. Muito tempo já, né? Eu lembro quando vi o Kim pela primeira vez em São Paulo, o Google, você não sabe? Não, ele veio, ficou aqui de segunda a sexta e ele comprou uma camiseta polo de uma marca amarela, uma vermelha, uma verde, uma azul e uma branca. E todos os dias ele vinha com aquela mesma camiseta polo, com a mesma marca, era idêntica, cara, só mudava a cor. Posso falar, esse cara adora fazer um bullying, né? Impressionante. Com certeza, Ô, cara. André, você não lembra disso? Eu não lembro. Não lembra, André? Com certeza. Eu lembro, mas não quero constranger o convidado. Pô, Indec, vai, menos, vai. Mas eu consegui muito rapidamente ficar conhecido na corretora por conta dessa estratégia, né? Muito bom. Então, é exatamente isso. A gente toma as decisões embasadas no gráfico, porém, com um perfil muito mais agressivo, né? Um perfil onde eu até brinco que é na alegria ou na tristeza muito rapidamente. Operações que demoram mais de 1, 2 minutos, a gente já começa a falar na sala que virou swing trade. Ou seja, com alguns padrões que a gente utiliza e consegue perceber através da análise técnica, a gente extrai pontos de alta probabilidade de aceleração nos preços. E isso nos permite resolver o dia muito rapidamente, como eu falei, na alegria ou na tristeza, e usar o setup da praia, como a gente brinca, né? Que é bater a sua meta financeira e curtir a vida e fazer outra coisa, curtir a família. O que eu costumo falar sempre para quem quer ser trader é que você precisa, para fazer operações de curto prazo, uma concentração grande que, por exemplo, só tem um atleta de alto nível. A meta é por causa disso, que é impossível ficar concentrado ao extremo o pregão inteiro, e a hora que você bateu num certo valor, você precisa parar, senão você acaba devolvendo isso pro mercado. Com certeza, essa é uma das principais variáveis. Quem fica o dia todo acaba caindo nesse risco. Você começa a se desgastar, o mercado muda de comportamento e os resultados acabam não sendo tão satisfatórios. No médio e longo prazo, faz muito mais sentido você se concentrar nos pontos específicos e, com essa estratégia, resolver o seu dia muito rapidamente. Ok, você sabe que no último programa a gente trouxe experiências que marcaram nossa vida no mercado, né? Eu acho que o Gamecast, ele tem que trazer isso toda semana, e eu queria saber um pouco das experiências de vocês. O que marcou do ponto de vista positivo ou negativo que você lembra? Você fala, caramba, aquele dia foi sensacional, foi péssimo, quando foi péssimo, de que forma você reagiu, usando sempre o seu setup operacional, ou foi um aprendizado pra você, enfim. Por incrível que pareça, no meu caso, o melhor dia, o dia que eu mais ganhei dinheiro foi na crise de 2008, quando a gente bateu o Circuit Breaker. Eu tava na sala já com o Igor, com o André, acompanhando as recomendações, e a gente tava numa posição vendida na ação de BVMF3. Em coisa de 15, 20 minutos de pregão, o mercado despencou quase 10% e foi o maior ganho que eu tive no day trade. BVMF3, que agora é a B3, né? Que se juntou com a Bovespa. Antes era separado, era a ação da BMF e a ação da Bovespa, né? Exatamente, bem lembrado, André. E então esse foi um dia que, assim, eu lembro perfeitamente pela velocidade do movimento. Na sequência, de forma inesperada, eu ainda jovem no mercado, com 3 anos apenas de experiência, fico sabendo então que a gente ia bater o Circuit Breaker. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Pra quem não sabe, é quando a bolsa atinge 10% de queda e ela entra em leilão por um determinado período. Já no caso, a experiência mais negativa que eu tive, o que marcou minha vida, foi uma posição em Telb 4. Telb, grande Telb, né? Grande Exatamente. Telebrás. Existe isso ainda? Acho que não, né? Que esse ticker ainda é negociado? Existe. Você ainda Existe olha de ainda. vez em quando? Não. Passa a mão na como. tela assim, fiscalizando e tal, pra Não, ver se não. volta um dia, não? Não, Tem uma foto da Telb. exatamente, devo ter, com certeza. Mas enfim, essa foi a que mais marcou. Foi a maior perda que eu tive na bolsa, alavancando no momento errado, num ativo que hoje, com o conhecimento que a gente tem, todo mundo chama de mico, né? Você tinha quantos anos nessa época? Tinha... Anos de mercado, né? Não, de idade. De idade devia ter uns 45. Eu comecei me posicionando nela com 18, mas fui ter o problema de 19 para 20. Legal. Aprendeu bastante desde então, né? Com certeza. E Guga, e você? Melhor dia, pior dia? Quantos tu quer? Quantos tu quer? Quantos o quê? Pior ou melhor dia? Que é antes de ter
saído lá da XP antes de 2008, 2008 foi um ano marcante. Primeiro porque a gente teve o grau de investimento, né? Então aquilo ali também veio de surpresa pra nós. Então também estava se enxergando uma possibilidade ali de ajuste dos preços, de queda do mercado. E aí vem o grau de investimento e tu toma aquela chilambada na cabeça, né? Vamos assim dizer, o mercado começa a subir pra caramba e tu tava já desalavancado, assim, do mercado, né? E muitas vezes até protegido. Eu me lembro que a gente tinha uma posição de venda no índice e eu me lembro que, a posição não era muito grande, mas no primeiro grau de investimento, eu me lembro de entrar na sala de clientes da XP e tu escutar o pregão Viva Voz e aí tava todo mundo rindo, vibrando, cantando, né? E tinha um maluco lá enlouquecido querendo comprar porque tinha tomado, né, um revés do mercado e aquilo foi muito marcante, né? Eu tinha tomado um stop, mas até ficou mais leve, olhando a dor do outro, que com certeza era muito maior. Pô, chegou a ter uma distorção de 2.000 pontos entre o índice futuro e o Ibovespa. Eu me lembro disso. Chegou um momento que tava 2.000 pontos de distorção, diferença. O JP falou sobre isso, essa distorção no primeiro Gamecast. Bom você confirmar aí. Não, o JP é verdadeiro. O JP é verdadeiro. E é engraçado, porque depois quando vem a queda mesmo, tu tá tão machucado que tu não consegue aproveitar ela com maestria. Porque tu já tá machucado. Então tu não consegue curtir aquilo tudo lá. E uma experiência muito boa que eu tive foi 2009, porque chegou um momento ali do mercado que ele já tava subindo, eu já não conseguia enxergar uma distorção pro mercado, uma resistência pro mercado voltar a cair. E aí aumentei a mão, aumentei a posição, pô, e peguei todo um rally alto, ganhei dinheiro com o Eike Batista, com a MMX, ganhei dinheiro com o Eike Batista pra caramba ali. Quem não gosta foi uma experiência muito, maravilhosa. Ganhei forte ali. Quem não gosta muito das ações do Eike Batista é o Indec, viu? Ele tem umas histórias meio tristes pra contar disso aí. Mas vamos deixar isso pro outro Gamecast, tá? Agora, o pessoal... Aliás, André, a gente podia fazer um Gamecast só falando de EBX, né, cara? Pode ser. Aliás, recentemente a Eike Batista foi preso de novo. Recentemente, quer dizer, hoje? Hoje é dia da gravação, né? Mas... Desculpa. Segue o jogo. Mas vamos fazer, André. Eu acho que é uma proposta legal, porque... A gente chama ele pra participar da... Também, né? Hoje, quem só sabe? que a gente vai ter que ir lá, né? Não tem problema, a gente vai. Eu acho que tem muita... Eu acho que tem muita história pra gente contar de todas as empresas. Eu acho que não só de OGX. Eu acho que tem muita história pra gente contar e cada um vai lembrar aqui, porque, por exemplo, você tinha MMX, LLX, que eram dois ativos, que eram arisco pra caramba na bolsa, né? O OGX veio depois, né? Então eu acho que ali tem muita história pra muita gente contar. Tem. Não, legal. Agora... MPX também, né? Tinha CCX, né? CCX entrou depois, né? Agora, num tom mais sério, né? Eu acho que o cara que tá descobrindo o mercado agora, tá chegando no mercado, quer entender como é que funciona. Como a gente já falou no primeiro Gamecast, parte do capital mais representativo vai primeiro para um fundo, escolhe o fundo multimercado com menor risco, depois o fundo de ações, uma parte disso, um fundo de ações com maior risco. Eu nem gosto muito de fundo multimercado, nem sei porque falei, mas uma parte tem que estar lá, né? E aí o dinheiro que ele separa para fazer operações no mercado, ele mesmo tomar a decisão, precisa de o cara abraçar uma análise para tomada de decisão, abraçar pelo menos dessas três modalidades, tá certo? O que esse cara que vai começar, o Indec, a olhar mercado de médio a longo prazo, análise fundamentalista, sei lá, 3 coisas que são imprescindíveis, que ele tem que aprender, que ele tem que ser bom nisso para conseguir ter bons resultados também. Vamos lá. Eu acho que se você olhar da ótica de análise fundamentalista, eu acho que é gostar um pouco de números, né? Obviamente, você tem que entender um pouco sobre os resultados da empresa, você tem que ir atrás de dados, de informações. Aliás, informações essas corretas e verdadeiras, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam consultando em qualquer site aí, porque são gratuitos, né? Mas elas esquecem ou não até desconhecem aí os sites de relações com investidores das empresas. Isso é super importante, né? Então, nos sites de relações com investidores das empresas, você tem acesso a todos os últimos resultados, você tem apresentações da empresa, você tem os diretores falando muitas vezes sobre perspectivas para a companhia, enfim, então tem tudo isso, né? Então eu acho que esse é um dos caminhos, começar a procurar informações sobre a empresa. Relatórios de casos de research, até mesmo da própria corretora também é importante que o cara leia. Eu acho que hoje é interessante, André, esse mercado mudou demais, né? De uns 2 anos pra cá, a gente teve aí crescimento dessas casas de análise independente, Empírico, Suno, Nord, Levante, Eleven, e aí eu acho que isso acaba facilitando demais, mas muito mesmo, a entrada do investidor no mercado de renda variável, né? No mercado de ações. Antigamente não, a gente tinha que correr atrás e caçar um pouco aí de dados, mas hoje você vai lá, compra uma assinatura
assinatura de uma casa de análise independente, ou vê até Ou de várias, né? ou de várias, ou das corretoras mesmo, que são gratuitas também em geral, e acaba tendo a possibilidade de ler aquilo ali e aí tomar algum tipo de decisão, né? Mas isso tem que ser feito. Muita gente não. O que a gente vê, que as pessoas entram na bolsa. Eu tenho alguns casos... Elas querem um atalho, né? Elas querem um atalho. Compra, Guga, vende, sem se envolver com o processo de tomada de decisão. Aí fica a consciência financeira, fica muito rasa. Eu queria até, inclusive, que você contasse, cara, não só você, mas nós 4 aqui, contasse um caso de cliente, assim, específico que vocês lembram. E eu lembro de um cara que... 2 pessoas. A primeira delas era uma cliente, 2014, talvez 2015, na época da derrocada de OGX, que saiu lá dos 20 e tantos reais para centavos, e ela me ligava, era de Ribeirão Preto, lembro até o nome dela, mas prefiro não falar. Ela tinha 90 mil reais investido na empresa e todos os dias ela me ligava chorando copiosamente porque ela tava perdendo todo o dinheiro dela em função de OGX. E a gente falava questão do stop, questão de psicologia, e era muito difícil. Mas eu perguntei por que você entrou nessas ações OGX e ela não sabia explicar também. Agora teve outra pessoa também que outro dia, talvez faz alguns meses ou anos, mas eu lembro que entrou num recibo de subscrição porque o ativo era barato na bolsa. Mal sabem essas pessoas que os recibos de subscrição eles têm um prazo de validade, né? Então as pessoas elas entram de uma forma qualquer sem ao menos estudar. É isso que eu sempre falo. Vamos estudar, procura entender o que é cada ativo, características básicas. Se não souber, pergunta, liga na corretora, vê numa casa de análise, enfim. Eu acho que tem casos assim que a gente pode trazer para as pessoas para mostrar que de fato você precisa ter um conhecimento mínimo, né? Isso aqui não é um jogo, isso aqui não é um cassino. A gente tem um comportamento estranho, né? Porque a gente pega, querendo ou não, as últimas informações que estão disponíveis, a gente usa ela como verdade, a gente acredita que aquelas informações vão se repetir. Quando tu começa a ver um ativo que tá valorizando, tu se sente atraído porque tu viu a última valorização e imagina que aquilo vai continuar se repetindo. Só que quando a gente começa a olhar por ciclos do preço, a gente começa a entender e começa a aceitar a alta também tem início, meio e fim. As coisas não vão subir ad eterno em linha reta num curto espaço de tempo. E quando vem a correção, né, eu já vi vários vídeos também do André, o André também, eu me lembro quando em 2017 eu assisti um vídeo teu, tu falando de Bitcoin e tu falou, cara, a característica desse gráfico é típico de bolha. Tá? Sim. E de 2017, 2018, tu vê o que aconteceu. Caiu, sei lá, 70%. Caiu 70%, porque é uma característica de comportamento de manada e as pessoas se sentem muito confortáveis em comprar lá em cima. Eu, por exemplo, tu falou do caso da OGX, eu me lembro de amigos em Varig, aquela operação de Varig lá atrás, né? Eu fiquei meio que ausente. Faz tempo, hein? Pô, é que eu sou velho, né? Eu sou acabado, não sou novinho que nem o Kim, cara. Não sou novinho que nem o Kim. É o formal aqui mantendo a saúde. Mas eu me lembro dessa situação, porque elas se empolgam, e quando vem a correção, quando vem um ajuste do preço, meu Deus, aconteceu agora também, Banco Pan, se a gente for analisar. Acontece isso seguidamente. As pessoas pegam as últimas informações e imaginam que aquilo vai continuar acontecendo. Né? Então, por exemplo, para tomada de decisão utilizando a análise técnica, né, com essa percepção de ciclos, a gente consegue ter uma percepção de início, meio e fim. Se tu tá olhando e tá no fim, por que eu vou tomar risco agora? O quanto tem para subir e quanto tem para ajustar o preço no curto prazo? Mesmo que seja um ótimo ativo. Vimos agora também em Sim que acontecer isso. O ativo em 2 dias, entre máximo e mínimo de 2 dias, caiu 20%. Se o cara é um dos últimos a comprar, ele sente aquela sensação daquela correção, também é um problema. Ok, voltou rápido. Então também dá aquela sensação de alívio. Mas as pessoas precisam se acostumar com esse altos e baixos. Precisam se acostumar com esse sobe e desce da bolsa. No caso da análise fundamentalista, que o cara toma decisão para daqui a 1 mês, 2 meses, ou ele vai aportar, vai colocar dinheiro todo mês, então ele tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Então ele pode ter a profissão dele, ele pode ser médico, engenheiro, advogado, enfim, qualquer outra profissão, e tomar suas próprias decisões e fazer investimento a médio e longo prazo no mercado. Pro teu estilo de operacional, swing trade, também é possível fazer isso? É possível. Na verdade, a gente tem que usar o mercado financeiro, é uma das coisas que eu mais repito. A gente tem que usar o mercado financeiro como ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos, né? E não o mercado financeiro nos utilizar como liquidez. Então, no momento que a gente sabe exatamente o que a gente está buscando no mercado, em rentabilidade, a gente começa a dizer isso me interessa ou não me interessa. Porque as oportunidades estão lá, né? Tu gera quantas oportunidades por dia, né? Para as pessoas. Gera por semana, por mês, né? Ou os relatórios, como o Roberto falou. As oportunidades estão aí. Agora, o investidor, ele precisa entender, né? Como é que eu pego essas informações, essas oportunidades e utilizo no meu dia a dia, né? Então, o investidor de swing trade, que está procurando movimentos, percepções de movimentos, porque o movimento vai ser igual pro cara do day trade como pro cara do swing trade. Mas percepções de movimentos maiores ou menores, né? Se o cara tá procurando um movimento um pouco maior, ele pode tomar decisões com uma escala de tempo muito mais reduzida. Quando aparece determinada condição no day trade, o caso às vezes tem que tomar decisão em alguns segundos. Com certeza. O gráfico diário, ele pode tá fechado, o mercado fechado, e você na tranquilidade da sua casa, encostado no sofá, fazendo o que você gosta, tomando, se quiser, uma cervejinha. Com certeza. Chegar a alguma conclusão e seria a ordem só depois. Enxergou a chance de um início de uma tendência, perfeito, deixa acontecer, deixa começar e deixa as coisas se desenrolarem. Kim, e
pro cara que vai fazer operações mais curtas, como operações day trade ou scalper? Esse cara precisa ficar focado no mercado durante o pregão, ou pelo menos parte dele? Com certeza, André. Ele até pode ter outra atividade, mas no momento que ele vai tomar a decisão, ele precisa estar ali 100% concentrado. O histórico que a gente tem do passado, os primeiros minutos, as primeiras horas de negociação, são fundamentais para potencializar as entradas que a gente vai fazer. Então é fundamental estar concentrado ali, e esse tempo, como eu falei, serve como parâmetro para você mensurar o quão volátil, o quão intenso está o mercado, os movimentos, entendeu? Legal. Você sabe que eu entendo que para esse tipo de operador o mercado evoluiu mais do que para outros, tá? Então eu me lembro muito bem quando eu comecei, se eu queria... Eu vou fazer um day trade em Petrobras. Quanto que tá a Petrobras? Tá R$27. Eu quero comprar 1.000 papéis de Petrobras, eu tenho que ter R$27 mil na conta, né? Ou seja, você não tinha nenhum tipo de alavancagem, o que funciona pro bem, funciona pro mal. Às vezes a alavancagem para quem tá começando é terrível, para quem tem experiência é bom, mas na época não tinha essa opção de eu não quero usar alavancagem, não tinha ferramenta, não tinha simulador, não tinha, por exemplo, contratos futuros, onde você com muito pouco capital consegue testar o mercado, colocar uma ordem para ver se funciona ou não funciona. E era caro o operacional, né? Sim, muito caro, e era uma plataforma que caía 20 vezes por dia, era impraticável e tal, não sei o quê. Como você tem tudo isso, né? Na verdade, o que eu falo sempre, essas corretoras aqui no Brasil, a maioria delas não deve nada para corretora nenhuma no mundo, e o cara que deseja aprender uma profissão que é o trade, né? De fazer trade, por onde você acha que esse cara deve começar e quanto tempo leva até que esse cara possa falar, ok, eu tô aqui, a minha estratégia já tá funcionando, tempo em média, né? Porque, claro, depende principalmente de talento, né? A minha estratégia já tá funcionando, já tô conseguindo tirar algum dinheiro do mercado, é hora de aumentar um pouco mais o capital para me testar, para ver meu emocional. Quanto tempo você acha que leva? No mínimo 6 meses, André. O mercado evoluiu muito, não só nesse sentido, como você falou, de margem e tudo mais, mas inclusive em termos de conteúdo. Hoje você tem muito conteúdo de qualidade disponível nas redes sociais, as próprias corretoras hoje disponibilizam muito conteúdo gratuito, e esse conteúdo, se bem absorvido, com 6 meses, eu acho que o trader já tá ali começando a realizar as suas primeiras operações, saindo do simulador, indo para conta real, operando pequenininho, para descobrir então se ele vai conseguir com aquela estratégia ter consistência, se aquela estratégia de fato se encaixa no seu perfil, e a partir dali depende dele fazer os ajustes operacionais para ele, para que então o resultado aconteça de fato. Mas antes de 6 meses eu acho muito pouco provável. Nos mais de 10 anos de mercado que eu tenho, esse tempo vem encurtando, mas eu não conheço ninguém que conseguiu virar a chave com menos tempo que isso. Legal. Muita gente fala para mim que no simulador consegue ganhar, mas quando vai para conta real sempre tem problema. O que você acha que provoca isso? Certamente o psicológico, né? Eu acho que quando envolve dinheiro, quando envolve algo que gera responsabilidade de fato, as oscilações são muito maiores. Então, certamente psicológico. E por isso é tão importante, a gente cuida muito dessa questão, a parte do gerenciamento de risco. Tendo o gerenciamento de risco bem definido, arriscando aquilo que de fato é confortável, esse processo passa a ficar mais leve, mais objetivo, e então esse operador vai se comportar de uma forma muito mais favorável para ter resultados positivos. Muito bom. O que vai fazer você ganhar mais do que você ganharia na renda fixa ou mais do que você ganharia no longo prazo para valer a pena correr mais risco, né? É o conjunto de, 100 operações, né? Se você tem uma estratégia consistente, você para de preocupar com a próxima operação e passa a se preocupar em seguir a estratégia, tá? Porque se você faz isso ao final de 100, você consegue, se deu certo, melhorar o que você fez de bom, você consegue consertar o que você fez de errado. Por quê? Porque você repetiu um processo, você sabe qual é o processo. Agora, se a cada vez que você vai operar, você age de uma forma, ao final de 100 operações, você não consegue nem saber por que você tá ganhando ou por que você tá perdendo. Na verdade, nem tem porquê. Você tá solto no mar e quem diz pra onde você vai é o vento, né? Vai pra onde a onda te levar. Então, quando você tem uma estratégia, cara, você tá com a vela regulada. Vai dar errado? Vai dar errado. Vai dar stop? Vai dar stop. Mas você entra na operação sabendo o que de melhor e o que de pior pode acontecer. E é isso que te dá segurança. Esse tempo, eu também entendo, eu acho até que vai mais que 6 meses, pelo menos pro pessoal do meu estilo, que é mais o swing trade, mais posição, tem menos tempo para estudar, não tá tão imerso no mercado, você consegue isso depois de um ano. Num mercado de alta, talvez você tenha até a impressão de que conseguiu mais cedo, porque o mercado só sobe até quando você toma a decisão errada, você ganha. Claro. Mas num mercado que não é só isso que a gente tá vivendo, que vai ter queda, que vai ter lateralização, ele leva até mais de um minuto para ter de cor, né, e aceitar que ele tem que seguir essa estratégia. Isso
eu acho que é bem interessante. Quando você chega no mercado, o horizonte do mercado é muito grande. E quando você fala de estratégia, o objetivo da estratégia é exatamente estreitar esse horizonte e você ter objetividade na tomada de decisão. Eu sempre faço uma analogia no curso presencial que a gente ministra sobre operações de scalp, que são operações rápidas. Se você tivesse que escolher na selva que animal que você quer ser, a maioria fala, eu quero ser o leão. Só que chega no mercado, né? Alguns viram um gatinho, viram uma gazela. Essa é a grande verdade. E aí acaba tendo problemas em termos de gerenciamento de risco. Algumas posições viram casamento. Um exemplo, por exemplo, foi Cielo, um grande amigo meu comprado em Cielo, papel caindo, e aí não tem stop, virou casamento. Então isso foge do controle. E o grande objetivo é ter o risco controlado e o ganho ilimitado, que eu acho que é a grande vantagem que você tem no mercado. Mas tu disse que virou casamento por quê? Porque ele só sai quando perde 50%? Na verdade foi mais que isso. Na verdade foi mais que isso, cara. Um outro ponto que eu gosto de levantar, né? Por exemplo, assim, muitas pessoas querem entender se elas estão fazendo a coisa certa. Porque a gente fala assim, absorve a informação, né? Primeiro, cria sua estratégia, absorve a sua informação, começa a fazer as suas operações. Tá, mas como eu sinto se eu tô fazendo a coisa certa ou não? Como é que eu sei que eu tô no caminho certo e como é que eu sei que lá na frente eu vou estar melhor do que eu tô aqui agora? Porque, a gente precisa pelo menos ter uma visão do que vai acontecer. Se o mercado muda todo instante, se o mercado vai ser diferente, se novas evidências vão surgir, como é que eu penso? Eu sei que eu tô num fluxo positivo e que lá na frente, no próximo ano, no outro ano, eu vou estar melhor do que agora. Porque a gente quer saber isso. Se tu tá virando trader, tu quer ter esse sentimento. Eu me fiz muito essa pergunta. Mas assim, mais ou menos, uma coisa que eu percebi foi o seguinte: quando eu estava muito preocupado com o que já tinha passado, por exemplo, fiz errado, perdi um volume considerável financeiramente. E aquilo era carregado, era como se estivesse carregando um saco cheio de pedra, vamos lá, arrastando, né? E não deixando ir pra frente, e a mente não ia pra frente, tava sempre pensando no passado. Eu sabia que as coisas não iriam ser positivas lá na frente. Quando eu entrava nesse fluxo que tu comentaste, André, um fluxo no sentido, ok, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o quanto eu estou arriscando, e eu sei pra onde eu vou ir, e eu sei como é que eu vou sair dando certo as coisas, ou seja, focado no que tem que ser feito agora, as coisas realmente começam a acontecer e começam a brilhar. No momento que começa novamente a pensar no passado, e geralmente a gente começa a voltar no passado quando a gente fica também muito eufórico, quando a gente começa a fazer mais do que realmente era necessário, mais do que realmente era possível ser feito, voltava aquele processo em olhar pro passado, voltava aquele processo de arrependimento, voltava aquela memória ruim que te puxava pra baixo. Então, depois refletir de novo, cara, o que é o certo? O que eu tenho que visualizar? O que eu tenho que enxergar? Como é que eu tenho que me importar? Como é que eu tenho que pensar? Quanto eu tenho que me expor em cada situação ao risco? E como é que eu vou melhorar pro futuro? Essa operação que aconteceu, acabou de fechar, como é que eu me portei em relação a ela? Eu fiz o que eu tinha me comprometido ou não fiz? Como é que terminou? O que eu poderia ter feito de diferente? Em cima disso que você tava falando, Guga, que a gente espera que no futuro a gente esteja melhor que agora, eu queria perguntar uma coisa pra vocês aí de algum case que, sei lá, deu uma boa operação nesse último movimento forte de mercado, que foi um aprendizado que você teve, sei lá, nos últimos 12 meses, pelo menos. E deixa eu começar com a Aliá, que eu queria falar alguma coisa interessante. Vou começar com o Kim, até porque o Kim é de poucas palavras, né? Depois a gente deixa o tempo máximo, né? Pro Guga, né? Mas, cara, o Kim é curto prazo, cara. O negócio é tututum, tá bom, não é? 12 meses pro Kim é 12 segundos. Tá louco. É exatamente isso que eu ia falar. No scalp isso acaba se resolvendo muito rapidamente, mas acho que o grande case que a gente acompanhou na sala, que a gente discutiu juntos, inclusive de papel, foi Vevar 3, uma das ações que performou muito bem aí no último semestre e continua performando muito bem nas últimas semanas também. Então, acho que esse foi o grande case, usando uma estratégia extremamente objetiva, tirando o horizonte gigantesco do mercado e esperando um ponto de rompimento clássico. Legal, mas não o scalper, né? Uma operação... Aí já é uma operação mais longa. E você, Gu? Foi ali nos 89 mil pontos ali do Ibovespa, né? Tava claro pra você que aquilo ia voltar? Tava claro. Tanto que eu fiz o stories no Instagram ali e falei assim, investidor, se não é aqui a região nossa de risco-retorno interessante pra tomar, a gente não vai tomar mais antes dos 100 mil pontos, né? Porque vai ser nos 100 mil pontos em janeiro, pra mim era muito cedo. De novo, a cabeça taxa, retorno, eu também tempo, acho. Né? Mas os 89 ali mas tava... aqueles 89, eu, claro, vou seguir a minha estratégia, comecei a dar as minhas indicações, mas falando, cara, eu vou fazer isso porque eu sou o cara que segue as estratégias, mas que eu tô achando que ainda tem cara de mais enrolação, tinha. Não. E não veio, graças a Deus. Não, mas é aquele pensamento do sentido, se eu não entro agora, onde é que eu vou entrar? Vou entrar lá embaixo, num patamar mais abaixo. Ok, mas eu sempre faço também uma outra pergunta, André. Se eu não entro e isso anda, o mercado anda, como é que eu vou me sentir? E aí, essa resposta dessa pergunta também, se eu não faço naquele momento, eu já sei se eu fizer o que
que eu tô arriscando. Mas se eu não fizer, o que eu também tô arriscando? Isso na minha história muitas vezes me fez refletir melhor sobre as situações e aceitar realmente se eu tava assumindo um risco que fazia sentido ou não pra mim naquele momento. E aí eu tomei o risco dos 89 mil pontos, ali nos 89, 90 mil pontos, né? E sempre fiquei com um viés de compra. Claro, com freio de mão na mão, toda vez que sentia que o mercado poderia vir a correção, zerava a posição. Mas sempre com viés de compra. Não, né? sim. Porque eu não queria ficar fora, porque eu sabia que se eu ficasse fora ali, eu não pegaria mais o mercado e iria passar os 100 mil pontos. Eu também acho que só tomei a decisão pensando exatamente, cara, mas se isso for, a gente vai ter perdido a melhor onda do ano, né? Eu vou agora até puxar um pouco a sardinha pra análise fundamentalista, mas eu acho que o que de melhor aconteceu pra mim nos últimos 12 meses foi essa melhora na comunicação com o mercado. Então apareceu muito gestor, muita gente falando de análise fundamentalista. E, cara, eu tô pegando os insights com essa galera, escutando stock pickers, escutando ou agora lendo, né, os gestores e analistas no Twitter, né? De papel que às vezes eu não dou tanta atenção e de repente o cara fala, cara, essa empresa, assim, eu falo, cara, isso aqui não tem timing, mas eu vou esperar e cuidar com isso aqui com carinho, porque a hora que esse timing vier, eu quero pegar. Eu vou dar um exemplo que foi, uma que rompeu uma linha de tendência, que é uma operação clássica minha, e que, poxa, eu vi tanta gente falando de Qualicorp. Eu falei, cara, se tem tanta gente boa que eu acredito, que, enfim, que eu escuto falando do papel, eu vou esperar o timing. Porra, veio, a operação foi fantástica. E, cara, a partir disso, cara, fiquei viciado no Stock Pickers lá do Salomão, porque toda semana sai uma ideia nova lá. Uma coisa que eu acho que é legal da análise técnica é que quando a gente começa a evoluir, a gente fica muito menos enviesado e aceita mais rápido o erro do que pela análise fundamentalista, porque demora mais tempo pra gente mudar o nosso viés. Exato. Então, a gente aceita muito mais rápido o comportamento do mercado. Tá. Agora, uma coisa negativa que aconteceu esse ano no mercado foi exatamente o Indec parar de ficar vendo ativo, né, pra ficar preocupado só com as contratações do São Paulo, né? Isso tirou bastante o foco e criou uma dificuldade pra toda a equipe. Vocês concordam? Eu concordo plenamente, cara. Eu fiquei chocado, na verdade. A gente precisa rever isso aí. Olha, na minha frente aqui eu tenho um flamenguista que não sabe quem é o goleiro do Flamengo, eu tenho um torcedor do Grêmio que não sabe quem é o goleiro do Grêmio, tenho um torcedor que diz que é do Palmeiras, que não sabe nem quem é o goleiro do Palmeiras, e agora, no final do programa, eles querem falar de futebol. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Bom, então, encerrar, mas música. não sem antes eu escolher a música. Quem Sem que vai lambada, ser o campeão? Ó, não pode mais lambada, porque o Index já escolheu no primeiro. E cara. funk, o JP escolheu. O meu playlist lá é Mundo Bita, Fazendinha, essas coisas. Não tem outra coisa. Tô com um filho de 9 meses, cara. Ah, é? Então fala aí. Não tem A o gente que vai fazer. fechar com galinha pitadinha, pode ser? Não, Não, Mundo Bita, não é André. Galinha Sua Pita. filha já é mais diferente, velha, André. tua filha é mais Então tá velha. bom, então esse eu não conheço, Infelizmente, então... Mundo Bita, aliás, um desenho bacana, viu, pra crianças, que quem não conhece a gente indica, né, Gustavo? É legal. Mas eu botei, só um pouquinho, um dia eu botei todo mundo na área de análise cantando. Pô, vocês não viram, eles cantando tudo pro Vitamina, né, pro meu filho. Faltou o Kim falar a música dele, vocês não deixam o rapaz aqui? Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Isso aí você que vai tocar na guitarra? Pode ou... ser também, a gente pode fazer ao vivo. Olha aí, Aê. rapaz. Bom, pessoal, e quem quer escrever pra gente, dar uma ideia, sugestão, ou falar do primeiro Gamecast, ou desse segundo Gamecast e tal, o nosso e-mail é gamecast@xpi.com.br. Guga, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com essas feras aqui do Grupo XP. Pô, podem me convidar pro próximo. Eu venho. Fechado. Aliás, que apareça mais vezes. Muito obrigado, um grande abraço a todos e nos encontramos aí nas próximas edições. Indec, eu sei que o goleiro de São Paulo, Rogério Ceni, cara. Muito do obrigado, Grêmio, André. Broy. Tudo de bom. Obrigado, André. Tudo de Um bom. abraço, gente. Até o próximo Gamecast.